Paz do Senhor a todos. Nosso tema da semana é a igreja como organismo e organização. E a nossa meditação do dia é referente à igreja organizada. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16, o versículo de número 4, que fala o seguinte: E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. A Igreja de Cristo, ela é uma igreja que é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. É uma igreja organizada, ela tem uma organização doutrinária. E essa doutrina dos apóstolos não significa que eles inventaram isso, que eles tiraram da cabeça ou que é algo que eles achavam. Não, essa doutrina eles tiraram dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus, mas foram eles que estabeleceram essas doutrinas. E quando o nosso texto fala aqui que eles iam passando pelas cidades, nas viagens missionárias, e fala que eles entregavam para ser observados os decretos, ele está fazendo uma referência ao Atos capítulo 15, onde eles se reuniram para decidir algumas diretrizes sobre a igreja. Eu quero ler o versículo de número 20, que diz assim, Atos 15 e 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então havia uma discussão sobre se os convertidos gentios deveriam seguir a fé judaica, se deveriam se circuncidar, guardar dias e tudo aquilo, e os apóstolos acharam por bem estabelecer alguns pontos. Mas, como eu falei, essa doutrina deles não é tirada da cabeça deles, não. A Igreja de Cristo, ela é conduzida pelo Espírito Santo. E o versículo 28 do capítulo 15 ainda diz assim, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. E ele repete aquilo que já foi citado. Então, a doutrina, a organização da igreja, ela provém do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo guiou os apóstolos e, como o texto diz, pareceu bem ao Espírito e a nós não impor mais do que necessário. A igreja, a função dela, ela não é escravizar, não é prender ninguém, na verdade é libertar. E tudo aquilo que é orientado, toda a organização da igreja é para que nós possamos ter uma vida baseada na palavra, uma vida de propósito, uma vida mais próxima e parecida com o nosso Senhor Jesus. Ela não impõe nada mais do que aquilo que nós precisamos ser e fazer para que a nossa vida esteja seguindo num caminho de santidade, de aprimoramento, de crescimento espiritual. Por isso a igreja ela necessita e por isso ela tem essa organização. Que nós possamos meditar, que nós possamos ver e viver essa doutrina que provém dos apóstolos, essa doutrina que provém do próprio Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida.